As manhãs de quinta-feira em Sioux Falls sempre começam da mesma forma para mim. Meu despertador toca às 6h30. Tomo café com canela, assisto ao noticiário por 15 minutos, depois tomo banho e vou para o escritório às 8h. Tenho 67 anos, mas essa rotina me mantém em movimento há mais de 20 anos, desde que abri minha empresa de consultoria, a Tornil Solutions. Hoje, estou atrasada. O espelho do banheiro reflete impiedosamente as minhas olheiras e meu cabelo, que precisa desesperadamente de um retoque. Os fios grisalhos estão rompendo a tinta castanha, como a verdade teimosa da minha idade rompendo meu terno. Nas últimas 3 semanas, tenho acordado com dor no lado direito. Primeiro, culpei a idade, depois o estresse e, por fim, um colchão ruim. Ontem, finalmente marquei uma consulta com o Dr. Elma. A consulta é às 16h de hoje. O escritório me recebe com silêncio. Nossa empresa é pequena, eu, 2 consultores e Jenny, a secretária, que geralmente chega às 9h. Somos especializados em consultoria para pequenas empresas, ajudando-as a otimizar seus impostos, desenvolver estratégias de crescimento e atuar como intermediárias em negociações. Muitos consideram Sioux Falls uma província, mas o ambiente de negócios aqui é ativo o suficiente para nos manter ocupados. A primeira ligação chega às 8h45. É o Fletcher, meu filho mais velho. Mãe, você esqueceu do aniversário do Tyler no sábado? Sua avó soa impaciente, como se ele estivesse ligando para um serviço de entrega em vez da mãe. Bom dia, Fletcher. Claro que não esqueci. Seu filho vai fazer 13 anos. Eu lembro. Ótimo. Escute, nós encomendamos o bolo, mas precisamos de ajuda com o presente. O Tyler quer um iPhone novo e pensamos. Eu sei o que está por vir. Essas conversas acontecem com certa regularidade. Quanto? Pergunto sem rodeios. R$ 250. Já arrecadamos R$ 750. Suspiro. Fletcher é analista financeiro em um banco local. Sua esposa, Nancy, trabalha para uma seguradora. Eles moram em uma casa de $400 mil em um bairro nobre, dirigem carros novos e mandam os 2 filhos para uma escola particular. E, por algum motivo, sempre precisam de dinheiro. Ok, vou transferir. Que horas é a festa? 15h e mãe, não traga seus biscoitos caseiros de novo, ok? Peça algo de uma padaria como uma avó normal. Com isso, ele desliga sem nem esperar pela minha resposta. Tomo um gole do meu café frio e verifico meus e-mails de trabalho. 2 reuniões hoje, um relatório para Midwest Electronics, uma ligação para um cliente em potencial. Ao meio-dia, a dor no meu flanco é tão forte que engulo 2 comprimidos de ibuprofeno. Eles mal ajudam. Quando Jane entra com alguns documentos, ela percebe que estou fazendo uma careta. Senhora Tornil, a senhora está bem? Meredith, Jane, quantas vezes preciso dizer para me chamar de Meredith? Dou um sorriso forçado. Minhas costas doem um pouco. É a minha idade, sabe? Jane acena com a cabeça educadamente, mas percebo que, aos 27 anos, ela acha difícil imaginar como é envelhecer. Assino os papéis e percebo que minhas mãos estão tremendo. Estranho. Durante o meu intervalo para o almoço, Otávia, minha filha do meio, liga. Ela é a única dos meus filhos que ficou em Sioux Falls depois da faculdade. Fletcher só voltou quando recebeu uma boa oferta de um banco. Léo, meu caçula, mora em Minneapolis, trabalha com e vem para casa a cada 6 meses. Oi, mãe. Escuta, estou com um problema no meu carro. Lembra que eu te contei sobre a batida no motor? Acontece que ele precisa de um conserto grande. $3.800. Dá para acreditar? Otávia é gerente de nível médio no Foods Smart Supermarket. Eles pagam bem lá, mas ela nunca foi boa com dinheiro, sempre roupas novas, gadgets, empréstimos. E o seguro? Pergunto, mesmo sabendo a resposta. Ele venceu há 2 meses. Eu ia renová-lo, mas, bom,
você sabe como é. Uma coisa leva a outra. Sei que deveria dizer não, ensiná-la a ser responsável, mas também sei que, sem um carro, ela perderá o emprego. O transporte público em Sioux Falls deixa muito a desejar. Posso te dar $2.000. Encontre o resto você mesma, digo. Mãe, você é a melhor, exclama ela, feliz. Passo aí depois do trabalho. Ela não pergunta como estou me sentindo, embora eu tenha mencionado minha consulta médica durante nossa última conversa na semana passada. Às 3 da tarde, a dor é insuportável. Cancelo minha última consulta e vou à clínica mais cedo do que o previsto. O Dr. Elman, vendo meu estado, me atende sem esperar. Depois de me examinar e fazer uma série de exames urgentes, seu rosto fica sério. Meredith, estou encaminhando você para uma ultrassonografia e uma tomografia computadorizada urgentes. Há suspeita de um tumor no seu fígado. Concordo com a cabeça como se estivéssemos discutindo a previsão do tempo, não um possível câncer. Uma estranha dormência me invade. É como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. As próximas horas passam em uma névoa, corredores do hospital, máquinas, jalecos brancos. Sinto como se estivesse no piloto automático. A dor diminuiu, os analgésicos que me deram na clínica devem estar funcionando. Às 19 horas, estou sentado no consultório do Dr. Elman novamente. Ele fala devagar, escolhendo as palavras com cuidado, mas a essência vem através do jargão médico: tumor maligno, estágio 3. Tratamento urgente é necessário. Quais são as minhas chances? Pergunto. Com tratamento imediato e cirurgia, cerca de 60% de sobrevivência em 5 anos, ele responde, mas precisamos agir rápido. Já entrei em contato com o Centro Oncológico em Rochester. Eles podem atendê-lo na semana que vem. Rochester? Fica em Minnesota, na Clínica Mayo? Sim, os melhores especialistas da região. Mas devo avisá-lo, o tratamento será caro. Seu plano de saúde cobrirá alguns dos custos, mas não todos. Estamos falando de $150 mil a $200 mil, dependendo da duração do tratamento. Olho pela janela para o céu noturno sobre Sioux Falls. Placas piscam. Pessoas correndo para casa depois do trabalho. Um dia normal para todos, menos para mim. Eu entendo, digo calmamente. Obrigada, doutora Elma. Em casa, sento-me à mesa da cozinha e organizo minhas finanças. A empresa me proporciona uma renda estável, mas a maior parte do dinheiro vai para o sustento dos meus filhos e netos. Tenho cerca de $40 mil em economias para emergências e para minha futura aposentadoria. A casa em que moro está avaliada em cerca de $1,2 milhão. O mercado imobiliário em Sioux Falls tem crescido nos últimos anos, mas vendê-la? A casa onde meus filhos cresceram, onde cada canto guarda lembranças do meu falecido marido, Howard. Sirvo-me de uma taça de vinho, um luxo raro na minha vida, e decido ligar para os meus filhos. Ligo primeiro para o número do Fletcher. Mãe, aconteceu alguma coisa? A voz dele soa um pouco irritada com a ligação inesperada. Sim, respondo com a voz rouca. Fui ao médico hoje. Tenho câncer de fígado, estágio 3. Silêncio do outro lado da linha, e então, meu Deus, mãe. Tem certeza? Talvez você devesse procurar uma segunda opinião. Tomografia computadorizada, exames, relatório do especialista. Tudo indica. Suspiro profundamente. Fletcher, preciso de cirurgia e tratamento na Clínica Mayo. O plano de saúde cobre apenas parte dos custos. Vou precisar de uns $200 mil. Silêncio novamente. Mais longo desta vez. Mãe, você sabe que agora não é o melhor momento. Temos uma hipoteca, escola particular para as crianças. Nancy acabou de ter um corte no salário. Mal estamos conseguindo pagar as contas. Continuo em silêncio, esperando que ele continue. E a sua casa? Ela vale mais de $1 milhão, certo?
Talvez você devesse considerar vendê-la. Você poderia comprar algo menor e usar a diferença para tratamento. Algo dentro de mim se rompe. Meu filho está sugerindo que eu venda minha casa sem nem mesmo se oferecer para ajudar. Vou pensar nisso, digo com a voz calma. Boa noite, Fletcher. O telefonema da Otávia é o mesmo, só que com desculpas diferentes. Mãe, sabe, eu daria qualquer coisa para te ajudar, mas tenho um financiamento de carro, aluguel e acabei de pegar um financiamento estudantil. Não posso ajudar com dinheiro, mas posso ir até aí e ajudar em casa. Sabe, apoio moral. Ela diz isso depois de me pedir $2.000 emprestados há 3 horas para consertar o carro. Léo, meu filho mais novo e bem-sucedido, não atende o telefone imediatamente. Quando lhe conto a notícia, ele reage de forma mais emotiva. Mãe, isso é terrível. Você precisa de um tratamento melhor. Vou procurar informações sobre clínicas e opções de tratamento. Mas quando a conversa muda para assistência financeira, o tom muda. Neste momento, investi todos os meus fundos disponíveis em uma startup. Esses são ativos temporariamente líquidos. Se eu pudesse retirá-los, ajudaria imediatamente, mas isso é literalmente impossível até a próxima rodada de financiamento. Talvez fazer um empréstimo? Com sua casa como garantia, o banco lhe dará boas condições. Encerro a conversa com a promessa de analisar todas as opções. Quando desligo, um silêncio opressivo se abate sobre a casa. Sento-me à mesa, olhando para uma foto de família de 10 anos atrás. Estamos todos sorrindo em frente ao Monte Rushmore durante uma viagem em família. Howard ainda estava vivo naquela época. As crianças eram mais próximas, ou assim eu pensava. À noite, não consigo dormir. A dor volta, apesar dos comprimidos. Acendo a luz noturna e olho para o teto do quarto. Quantas noites passei aqui? Feliz, triste, comum, milhares. Criei 3 filhos, enterrei meu marido, abri um negócio. Sempre fui a pessoa que resolve os problemas, que dá apoio. Agora que preciso de apoio, me encontro sozinha. De manhã, ligo para minha amiga de longa data e advogada, Ruth Greenberg. Preciso colocar a casa à venda imediatamente, digo sem rodeios. Meredith, o que houve? A voz de Ruth está repleta de genuína preocupação. Conto a ela sobre o diagnóstico e minhas conversas com meus filhos. Ruth escuta em silêncio, suspirando pesadamente de vez em quando. Eles nem se ofereceram para ajudar, pergunta ela finalmente. Ofereceram conselhos sobre como usar meu próprio dinheiro. Tento brincar, mas sai amargo. Venha ao meu escritório hoje. Vamos organizar tudo. E Meredith, sinto muito. Na sexta-feira à noite, minha casa está oficialmente à venda. O corretor imobiliário diz que, no mercado atual, ela pode ser vendida por 1,5 milhão ou até mais. O bairro se tornou prestigiado e o terreno é grande o suficiente para uma nova construção. Passo o fim de semana sozinha. Nem Fletcher, Otávia nem Léo ligam para saber como estou. No sábado, não vou à festa de aniversário do Tyler. Simplesmente não tenho energia. Mando um presente por correio, um envelope com $300 e um cartão. Sei que deveria ter pedido algo na padaria como uma avó normal, mas nem isso me dá energia. No domingo à noite, sento-me na poltrona da sala e olho álbuns de fotos. Em uma foto, Fletcher tem 7 anos e exibe orgulhosamente sua primeira bicicleta, que Howard e eu lhe demos de Natal. Em outra, Otávia está com seu vestido de baile, feliz e cheia de esperança. Léo está em um jogo de beisebol universitário, Howard e eu voamos para Chicago para torcer por ele. Tantas lembranças, tanto amor investido nessas pessoas. Como viemos parar aqui? O telefone toca. É Ruth. Temos um comprador, diz ela sem preâmbulos. Progress Development, uma construtora. Eles querem o terreno para um complexo de apartamentos. Estão oferecendo 1,5 milhão em dinheiro e um fechamento rápido. Tão rápido? Estou surpresa.
Eles estão de olho neste bairro há muito tempo. Sua casa é o local perfeito. O que você me diz? Olho ao redor para as paredes que guardam a história da minha família, para a poltrona surrada de Howard que eu nunca consegui me obrigar a jogar fora, para a cozinha onde preparei milhares de refeições para crianças que agora nem conseguem encontrar tempo para ligar. Concordo, digo com firmeza. Vamos fechar o negócio o mais rápido possível. Ao desligar, sinto uma estranha sensação de alívio. A decisão foi tomada. Agora lutarei pela minha vida sozinha, sem expectativas, sem decepções. Se meus filhos me ensinaram alguma coisa ao longo dos anos, é que, no final, você está sozinho com seus problemas. A dor no meu lado me lembra de si mesma, mas agora parece menos aguda. Ou talvez a dor da solidão esteja simplesmente abafando a dor física. De qualquer forma, amanhã ligarei para a Clínica Mayo e marcarei uma consulta para tratamento. Não vou desistir sem lutar. Nunca desisti. Sento-me na beira da cama no meu quarto, olhando para o guarda-roupa que Howard e eu compramos um ano depois de nos casarmos. Naquela época, parecia luxuoso, sólido, feito de carvalho legítimo com portas esculpidas. Agora, parece antiquado, mas nunca consegui me convencer a jogá-lo fora. São muitas lembranças. Depois de conversar com Ruth, percebi que vender a casa era a única opção sensata. Mas uma coisa é tomar uma decisão e outra é agir. 40 anos da minha vida reunidos em um só lugar. 40 anos de memórias, alegrias, tristezas, férias, dias comuns. Como eu poderia colocar tudo em caixas? O que eu deveria levar comigo e o que eu deveria deixar para trás? A corretora de imóveis me enviou uma mensagem dizendo que representantes da Progress Development queriam ver a casa hoje. Eu só tinha 4 horas para arrumá-la e criar aquela primeira impressão que ela havia mencionado. Levanto-me lentamente, ignorando a dor aguda sob as costelas. Depois da minha consulta com o Dr. Elma, ele me receitou analgésicos fortes, mas tento tomá-los apenas à noite. Não quero me acostumar com eles. A sala está uma bagunça. Ontem, eu estava olhando álbuns de fotos antigos, decidindo quais levar comigo. Há pratos sujos na cozinha. Pela primeira vez em anos, me permiti ir para a cama sem arrumar tudo. Começo pela sala de estar, guardando cuidadosamente os álbuns. Em uma das fotos, Howard e eu estamos no quintal. Ele tem uns 40 anos, segurando o pequeno Léo nos braços. Otávia, de uns 6, abraça sua perna. E Fletcher, de 10 anos, está ao meu lado, sério e importante como sempre. Howard sorri largamente, abertamente, como só ele sabia. 3 meses se passaram antes de ele ter seu primeiro ataque cardíaco. Não noto as lágrimas escorrendo no vidro do porta-retratos. Limpo-as com a manga e continuo limpando. Não há tempo para sentimentalismos. Preciso ser prática, como sempre. Howard morreu aos 46 anos de um segundo ataque cardíaco, de repente, sem aviso. Ele saiu para o trabalho de manhã. Ele era engenheiro em uma construtora, não a Progress, aliás, mas outra. E na hora do almoço, recebi uma ligação do hospital. A essa altura, ele já tinha ido embora. Eu tinha 42 anos, Fletcher tinha 12, Otávia tinha 8 e Léo tinha apenas 4. Lembro-me daquele dia tão claramente como se fosse ontem. O céu estava limpo e azul sobre Sioux Falls, um dia quente de julho. Eu trabalhava como contador em uma empresa de equipamentos agrícolas quando o telefone tocou. Atendi com um sorriso, pensando que era Howard me lembrando dos nossos planos de jantar na cidade naquela noite. Em vez disso, ouvi a voz fria de uma enfermeira. Senhora Tornil, seu marido foi levado para o Hospital Everett. Por favor, venha imediatamente. Após a morte de Howard, tivemos que viver do seguro e do meu salário. O dinheiro era curto. Lembro-me de contar cada centavo, economizando para tudo, exceto para a educação dos meus filhos. Eu me negava a roupas novas, mas sempre encontrava dinheiro para o clube esportivo de Fletcher, as aulas de dança de Otávia e as aulas de informática de Léo. 3 anos após a morte de Howard, decidi abrir meu próprio negócio.
Foi um risco, hipotecar a casa, que estava quase quitada, para conseguir capital inicial. Mas eu sabia que, com um emprego fixo, nunca seria capaz de dar aos meus filhos o que eu queria para eles: faculdade, oportunidades, um futuro. Os 2 primeiros anos foram um inferno, trabalhando de manhã cedo até tarde da noite, com medo constante de fracassar, noites sem dormir debruçada sobre os livros contábeis. Mas então as coisas decolaram. Os clientes começaram a chegar por indicação, e a reputação da empresa cresceu. Aprendi a viver sem o Howard, mesmo que parte de mim tenha morrido com ele. Estávamos juntos desde os 18 anos. Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade e nos casamos logo após a formatura. Ele era meu melhor amigo, meu porto seguro, meu parceiro e tudo mais. Depois que ele morreu, eu simplesmente continuei funcionando, fazendo o que tinha que fazer: criar os filhos, trabalhar, manter a casa em ordem. Mas, por dentro, havia um vazio que aprendi a ignorar, mas não a preencher. Uma batida na porta me tira das minhas memórias. Parados na soleira, estão 2 homens de terno, representantes da Progress Development. Eles são educados, mas consigo ver a avaliação em seus olhos, não a mim, mas a casa. Eles não enxergam 40 anos de vida, mas sim metragem quadrada, localização e potencial. Senhora Tornil, estamos impressionados com a sua propriedade, diz a mais velha, depois de olhar ao redor. O terreno é ideal para o nosso projeto. Estamos prontos para fazer uma oferta agora mesmo. 1,5 milhão de dólares à vista, fechamento rápido, burocracia mínima. Concordo com a cabeça, tentando parecer uma mulher de negócios, não a mãe doente e desesperada que me sinto. Preciso discutir isso com meu advogado, respondo. Quando a senhora precisa de uma resposta? Quanto antes, melhor. Gostaríamos de começar os trabalhos preparatórios no próximo trimestre. Depois que eles vão embora, ligo para Ruth. Ela acha a oferta mais do que generosa. O valor de mercado da casa é de cerca de $1.200.000, considerando sua idade e estado de conservação. $300.000 a mais é um ágio pela localização e tamanho do terreno. Eles estão planejando demolir a casa? Pergunto, mesmo sabendo a resposta. Sim, Meredith. Eles vão construir um complexo de apartamentos, mas você receberá o dinheiro necessário para o tratamento e terá o suficiente para viver. Olho ao redor para as paredes que guardam tantas histórias, para as marcas a lápis no batente da porta onde marcamos o crescimento das crianças, para a janela de onde observei a mudança das estações ao longo dos anos. Tudo bem, digo finalmente. Vamos aceitar a oferta. As 2 semanas seguintes passam num turbilhão: assinatura de documentos, transferências bancárias, procura de um novo apartamento, organização de pertences. Decido alugar um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, não muito longe do centro da cidade, uma solução temporária até sabermos como será o tratamento. As crianças raramente ligam. Fletcher pergunta como está a venda da casa, mas não pergunta como estou me sentindo. Otávia passa lá uma vez para pegar algumas fotos antigas de família que de repente se tornaram queridas para ela. Léo liga de Minneapolis para me contar sobre alguns tratamentos experimentais que encontrou na internet. Mas quando menciono minha próxima cirurgia na clínica Mayo, ele lembra que tem uma reunião urgente e encerra a conversa rapidamente. Não digo o preço do negócio. Deixo que pensem que a casa foi vendida pelo valor de mercado. A mudança está marcada para quarta-feira. Na terça-feira à noite, sento-me na sala de estar vazia. Os móveis já foram transferidos para um novo apartamento. Restam apenas o sofá velho, que decidi não levar, e caixas de pertences à espera da mudança. Caminho pelos cômodos, despedindo-me de cada um. Aqui está o quarto onde Howard e eu dormimos por quase 20 anos, onde passei noites sem dormir após sua morte. Os quartos das crianças estão vazios agora, mas ainda consigo ver os posteres nas paredes, os brinquedos espalhados, os livros didáticos nas mesas. A cozinha onde cozinhei milhares de refeições, assei bolos de aniversário e ensinei Otávia a fazer biscoitos com a receita da minha mãe. No porão, encontro a velha luva de beisebol de Howard. Ele a guardou por anos, mesmo sem jogar há muito tempo.
Caso um dos meninos queira jogar comigo, disse ele. Fletcher nunca se interessou por esportes, preferindo livros. Léo jogou beisebol no ensino médio e na faculdade, mas sempre teve seu próprio equipamento, o melhor que podíamos pagar. A luva de Howard permaneceu em uma caixa, esperando por um jogo que nunca aconteceria. Levo a luva comigo, uma das poucas coisas que guardei de Howard. Doei a maioria de suas roupas e pertences pessoais anos atrás, ficando apenas com os itens mais preciosos, meu anel de noivado, seu relógio favorito e alguns livros que ele relia. Os carregadores chegam de manhã e, ao meio-dia, a casa está completamente vazia. Fico parada no corredor, segurando as chaves. É uma sensação estranha, como se eu estivesse traindo algo importante, abrindo mão de uma parte de mim. Mas então me lembro das vozes frias dos meus filhos, das suas desculpas, da sua indiferença à minha luta. Esta casa guarda não só memórias felizes, mas também a dor da solidão dos últimos anos. Fecho a porta e entrego as chaves ao corretor imobiliário. O dinheiro já está na minha conta, 1,5 milhão de dólares, uma quantia que salvará a minha vida e talvez me dê uma chance de algo novo. O apartamento que aluguei é pequeno, mas iluminado. A janela da sala dá para um parque, uma vista não tão impressionante quanto a da minha antiga casa na colina, mas ainda assim agradável. Os móveis estão no lugar. As caixas aguardam para serem desempacotadas. Sinto uma estranha sensação de alívio. Menos espaço, menos coisas, menos peso do passado sobre mim. No dia seguinte, dirijo até a Clínica Mayo. A viagem dura cerca de 4 horas, e passo-a ouvindo audiolivros. Recentemente, fiquei viciada nos romances policiais de Tess Garrison. As histórias de horrores médicos me distraem de pensar na minha própria situação. Na clínica, sou recebida com cortesia profissional. A doutora Chan, oncologista com 20 anos de experiência, explica o plano de tratamento em detalhes: cirurgia para remover parte do meu fígado, seguida de quimioterapia e possivelmente radioterapia, dependendo dos resultados. Seu caso é sério, mas não desesperador, senhora Tornil, diz ela, olhando para mim por cima dos óculos. Com um tratamento agressivo, a senhora tem boas chances de sobreviver 5 anos. 5 anos? Costumava parecer um tempo ridículo para mim. O que são 5 anos comparados a uma vida inteira? Agora percebo que pode ser tudo o que me resta. Estou pronta para qualquer tratamento que você recomendar, digo. Quando podemos começar? Podemos marcar a cirurgia para a semana que vem. Você precisará ficar em Rochester durante todo o tratamento, pelo menos um mês após a cirurgia. Você tem alguém que possa ajudá-la? Penso nos meus filhos, mas rapidamente descarto o pensamento. Eu me viro sozinha. Posso alugar um apartamento aqui durante o tratamento. A doutora Chan concorda, mas vejo dúvida em seus olhos. Ela está acostumada a ver pacientes com apoio familiar, alguém para segurar a mão deles durante procedimentos difíceis. Vou ter que passar por isso sozinha. Após a morte de Howard, tivemos que viver do seguro e do meu salário. O dinheiro era curto. Lembro-me de contar cada centavo, economizando para tudo, exceto para a educação dos meus filhos. Eu me negava a roupas novas, mas sempre encontrava dinheiro para o clube esportivo de Fletcher, as aulas de dança de Otávia e as aulas de informática de Léo. 3 anos após a morte de Howard, decidi abrir meu próprio negócio. Foi um risco, hipotecar a casa, que estava quase quitada, para conseguir capital inicial. Mas eu sabia que, com um emprego fixo, nunca seria capaz de dar aos meus filhos o que eu queria para eles: faculdade, oportunidades, um futuro. Os 2 primeiros anos foram um inferno, trabalhando de manhã cedo até tarde da noite, com medo constante de fracassar, noites sem dormir debruçada sobre os livros contábeis. Mas então as coisas decolaram. Os clientes começaram a chegar por indicação, e a reputação da empresa cresceu. Aprendi a viver sem o Howard, mesmo que parte de mim tenha morrido com ele. Estávamos juntos desde os 18 anos. Nos conhecemos no primeiro ano da faculdade e nos casamos logo após a formatura. Ele era meu melhor amigo, meu porto seguro, meu parceiro e tudo mais. Depois que ele morreu,
Eu simplesmente continuei funcionando, fazendo o que tinha que fazer, criar os filhos, trabalhar, manter a casa em ordem. Mas, por dentro, havia um vazio que aprendi a ignorar, mas não a preencher. Uma batida na porta me tira das minhas memórias. Parados na soleira, estão dois homens de terno, representantes da Progress Development. Eles são educados, mas consigo ver a avaliação em seus olhos, não a mim, mas a casa. Eles não enxergam 40 anos de vida, mas sim metragem quadrada, localização e potencial. Senhora Tornil, estamos impressionados com a sua propriedade, diz a mais velha, depois de olhar ao redor. O terreno é ideal para o nosso projeto. Estamos prontos para fazer uma oferta agora mesmo. 1,5 milhão de dólares à vista, fechamento rápido, burocracia mínima. Concordo com a cabeça, tentando parecer uma mulher de negócios, não a mãe doente e desesperada que me sinto. Preciso discutir isso com meu advogado, respondo. Quando a senhora precisa de uma resposta? Quanto antes, melhor. Gostaríamos de começar os trabalhos preparatórios no próximo trimestre. Depois que eles vão embora, ligo para Ruth. Ela acha a oferta mais do que generosa. O valor de mercado da casa é de cerca de $1.200.000, considerando sua idade e estado de conservação. $300.000 a mais é um ágio pela localização e tamanho do terreno. Eles estão planejando demolir a casa, pergunto, mesmo sabendo a resposta. Sim, Meredith. Eles vão construir um complexo de apartamentos, mas você receberá o dinheiro necessário para o tratamento e terá o suficiente para viver. Olho ao redor para as paredes que guardam tantas histórias, para as marcas a lápis no batente da porta onde marcamos o crescimento das crianças, para a janela de onde observei a mudança das estações ao longo dos anos. Tudo bem, digo finalmente. Vamos aceitar a oferta. As 2 semanas seguintes passam num turbilhão. Assinatura de documentos, transferências bancárias, procura de um novo apartamento, organização de pertences. Decido alugar um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, não muito longe do centro da cidade, uma solução temporária até sabermos como será o tratamento. As crianças raramente ligam. Fletcher pergunta como está a venda da casa, mas não pergunta como estou me sentindo. Otávia passa lá uma vez para pegar algumas fotos antigas de família que de repente se tornaram queridas para ela. Léo liga de Minneapolis para me contar sobre alguns tratamentos experimentais que encontrou na internet. Mas quando menciono minha próxima cirurgia na Clínica Mayo, ele lembra que tem uma reunião urgente e encerra a conversa rapidamente. Não digo o preço do negócio. Deixo que pensem que a casa foi vendida pelo valor de mercado. A mudança está marcada para quarta-feira. Na terça-feira à noite, sento-me na sala de estar vazia. Os móveis já foram transferidos para um novo apartamento. Restam apenas o sofá velho, que decidi não levar, e caixas de pertences à espera da mudança. Caminho pelos cômodos, despedindo-me de cada um. Aqui está o quarto onde Howard e eu dormimos por quase 20 anos, onde passei noites sem dormir após sua morte. Os quartos das crianças estão vazios agora, mas ainda consigo ver os posteres nas paredes, os brinquedos espalhados, os livros didáticos nas mesas. A cozinha onde cozinhei milhares de refeições, assei bolos de aniversário e ensinei Otávia a fazer biscoitos com a receita da minha mãe. No porão, encontro a velha luva de beisebol de Howard. Ele a guardou por anos, mesmo sem jogar há muito tempo. Caso um dos meninos queira jogar comigo, disse ele. Fletcher nunca se interessou por esportes, preferindo livros. Léo jogou beisebol no ensino médio e na faculdade, mas sempre teve seu próprio equipamento, o melhor que podíamos pagar. A luva de Howard permaneceu em uma caixa, esperando por um jogo que nunca aconteceria. Levo a luva comigo, uma das poucas coisas que guardei de Howard. Doei a maioria de suas roupas e pertences pessoais anos atrás, ficando apenas com os itens mais preciosos, meu anel de noivado, seu relógio favorito e alguns livros que ele relia. Os carregadores chegam de manhã e, ao meio-dia, a casa está completamente vazia. Fico parada no corredor, segurando as chaves. É uma sensação estranha, como se eu estivesse traindo algo importante, abrindo mão de uma parte de mim.
Mas então me lembro das vozes frias dos meus filhos, das suas desculpas, da sua indiferença à minha luta. Esta casa guarda não só memórias felizes, mas também a dor da solidão dos últimos anos. Fecho a porta e entrego as chaves ao corretor imobiliário. O dinheiro já está na minha conta, 1,5 milhão de dólares, uma quantia que salvará a minha vida e talvez me dê uma chance de algo novo. O apartamento que aluguei é pequeno, mas iluminado. A janela da sala dá para um parque, uma vista não tão impressionante quanto a da minha antiga casa na colina, mas ainda assim agradável. Os móveis estão no lugar. As caixas aguardam para serem desempacotadas. Sinto uma estranha sensação de alívio. Menos espaço, menos coisas, menos peso do passado sobre mim. No dia seguinte, dirijo até a Clínica Mayo. A viagem dura cerca de 4 horas, e passo-a ouvindo audiolivros. Recentemente, fiquei viciada nos romances policiais de Tess Garrison. As histórias de horrores médicos me distraem de pensar na minha própria situação. Na clínica, sou recebida com cortesia profissional. A doutora Chan, oncologista com 20 anos de experiência, explica o plano de tratamento em detalhes: cirurgia para remover parte do meu fígado, seguida de quimioterapia e possivelmente radioterapia, dependendo dos resultados. Seu caso é sério, mas não desesperador, senhora Tornil, diz ela, olhando para mim por cima dos óculos. Com um tratamento agressivo, a senhora tem boas chances de sobreviver 5 anos. 5 anos? Costumava parecer um tempo ridículo para mim. O que são 5 anos comparados a uma vida inteira? Agora percebo que pode ser tudo o que me resta. Estou pronta para qualquer tratamento que você recomendar, digo. Quando podemos começar? Podemos marcar a cirurgia para a semana que vem. Você precisará ficar em Rochester durante todo o tratamento, pelo menos um mês após a cirurgia. Você tem alguém que possa ajudá-la? Penso nos meus filhos, mas rapidamente descarto o pensamento. Eu me viro sozinha. Posso alugar um apartamento aqui durante o tratamento. A doutora Chan concorda, mas vejo dúvida em seus olhos. Ela está acostumada a ver pacientes com apoio familiar, alguém para segurar a mão deles durante procedimentos difíceis. Vou ter que passar por isso sozinha. Fletcher chegou sozinho no sábado, dizendo que Nancy tinha ficado com as crianças. Ele trouxe as compras, ajudou a desfazer as malas e até preparou o jantar, a primeira vez que me lembro dele fazendo isso desde que foi para a faculdade. Enquanto ele estava ocupado na cozinha, notei que ele olhava as contas na mesa, o aluguel, uma conta do hospital, um extrato bancário que eu havia deixado de fora por descuido. Está tudo bem com o dinheiro, mãe? Perguntou ele casualmente. O tratamento deve ser caro, né? Estou me virando, respondi evasivamente. Quanto você conseguiu pela casa? Se não for segredo. Sua voz era casual, mas seus olhos revelavam seu interesse. Valor de mercado, não especifiquei o valor. Vai ser suficiente para o tratamento e as despesas de subsistência depois. Maravilhoso, ele sorriu. Sabe, Nancy e eu estávamos pensando que talvez, quando você melhorar, você pudesse se mudar para a nossa casa. Temos uma casa grande e seria bom para as crianças passarem mais tempo com a avó. Quase engasguei com o chá. Nos 20 anos desde a faculdade, Fletcher nunca me convidou para ficar com eles por mais de um fim de semana. E agora, do nada, ele estava me pedindo para morar com ele. Obrigada, mas estou acostumada a ficar sozinha, respondi cautelosamente. Claro, claro, ele recuou rapidamente. Pense nisso. Ficaremos sempre felizes em recebê-la. Depois que Fletcher foi embora, Léo ligou. Foi a primeira vez em meses que ele falou comigo por mais de 5 minutos. Perguntou sobre minha saúde, meu prognóstico, meus planos. Mãe, posso tirar um mês de trabalho remoto e vir morar com você em Rochester? Ofereceu-se de repente. Ajudo com a quimioterapia e com as coisas da casa. Léo, que nem veio ao meu aniversário no ano passado, de repente se dispôs a largar o emprego em uma prestigiosa empresa de TI para cuidar de mim. Não faça isso, filho.
Estou com tudo sob controle, respondi, sentindo a desconfiança crescer dentro de mim. Pelo menos me deixe pagar uma enfermeira ou uma empregada doméstica, insistiu ele. Tenho economias. As mesmas economias que ele não conseguiu sacar um mês atrás, quando pedi ajuda com o meu tratamento. Interessante. Na semana seguinte, meus filhos me ligaram com mais frequência do que em todo o ano anterior. Otávia até veio me visitar por um dia, trazendo comida caseira, revistas e cosméticos. Ela se sentou ao meu lado, excepcionalmente atenciosa, perguntando sobre meus planos. Você já pensou no que vai fazer com o dinheiro da venda da casa? Perguntou casualmente. Sabe, tem tantos golpistas por aí mirando em idosos com dinheiro. Sou consultora financeira há 30 anos, Otávia, lembrei a ela. Acho que consigo cuidar dos meus próprios investimentos. Claro, mãe. Só estou preocupada. Ela mudou rapidamente de assunto, mas notei a decepção em seu rosto. Quando Otávia saiu para fazer compras, liguei para Ruth. Tem alguma coisa estranha acontecendo, eu disse, baixando a voz, mesmo estando sozinha no apartamento. Meus filhos de repente se tornaram as pessoas mais atenciosas do mundo. Eles ligam, me visitam, se oferecem para ajudar e estão todos interessados no meu dinheiro. Ruth sempre ia direto ao ponto. Exatamente. Fletcher estudava meus extratos bancários. Otávia perguntou sobre investimentos. Até Léo de repente encontrou economias que não estavam lá quando precisei de ajuda com as contas médicas. A notícia da venda da casa se espalhou, disse Ruth, pensativa. Mas eles parecem não saber o valor exato. Eu não contei a eles. Deixe-os pensar que a casa foi vendida pelo valor de mercado, cerca de 1.200.000. E quanto eles acham que o seu tratamento vai custar? Não sei exatamente. A Otávia deu a entender que não pode ser tanto. Então, eles estão contando com que você tenha uma quantia decente sobrando depois do tratamento, Ruth fez uma pausa. E agora, de repente, eles se tornaram crianças carinhosas para ter acesso a esse dinheiro. Senti um nó na garganta. Uma coisa era suspeitar, mas ouvir em voz alta era outra. Parece que sim, admiti baixinho. O que você vai fazer? Boa pergunta. Olhei pela janela para a cidade desconhecida, sentindo dor não só pela incisão cirúrgica, mas também pela traição daqueles mais próximos de mim. Não sei, Ruth. Estou tão cansada de eles me usarem. Durante anos, dei-lhes dinheiro, tempo, apoio, e quando precisei de ajuda, ajuda de verdade, não financeira, eles não estavam lá para mim. E agora eles estão circulando em volta de você como abutres, disse Ruth sem rodeios. Sim, mas o que eu posso fazer? Cortá-los de contato? Eles ainda são meus filhos. Crianças que te abandonaram na sua hora de necessidade, Ruth me lembrou. Escute, Meredith, talvez. Ela se calou, claramente pensando em algo. O quê? Talvez devêssemos dar uma lição neles. Que lição? Perguntei, intrigada. Bem, eles de repente se tornaram atenciosos quando sentiram o cheiro de dinheiro. Então, dê a eles o que querem, uma chance de mostrar que se importam. Mas de verdade. Eu não entendo. Aqui está o que eu acho, a voz de Ruth se animou, como sempre acontecia quando ela planejava outra manobra legal inteligente. Quando você voltar para Sioux Falls depois da quimioterapia, finja que precisa de muito mais ajuda do que realmente precisa. Diga a eles que está fraco por causa do tratamento, que não pode ir ao mercado, cozinhar ou limpar. E o que isso vai resolver? Você verá como a preocupação deles é sincera. Se eles realmente mudaram, ficarão felizes em ajudar a mãe depois da doença dela. E se eles só estiverem interessados no seu dinheiro, logo se cansarão de se importar de verdade, completei por ela. Inteligente, mas isso não é um pouco manipulador? Eles não estão manipulando você agora, Ruth retrucou. Além disso, você dará a eles a chance de mostrar que mudaram. Talvez eles realmente percebam o quão perto estiveram de te perder e agora te apreciem de verdade. Pensei nisso.
O plano de Ruth era arriscado, mas fazia sentido. E admito que parte de mim queria ver até onde meus filhos chegariam com sua repentina preocupação. Tudo bem, eu disse lentamente. Mas como explico por que de repente preciso desse tipo de ajuda? Sempre fui independente. Diga a eles que a quimioterapia foi mais difícil do que você esperava. Que os médicos recomendaram ajuda constante em casa. É crível. Você sempre minimizou seus problemas na frente dos seus filhos. Ela estava certa. Eu nunca mostrei a eles minha fraqueza, sempre fui a mãe forte que resolvia problemas, não os criava. E depois? Quando o experimento terminar? Vai depender dos resultados. Ruth fez uma pausa. Se eles realmente te ajudarem com sinceridade, sem segundas intenções, você simplesmente diz que se sente melhor. Se eles mostrarem quem realmente são, então você saberá o valor das palavras de preocupação deles. Terminei. Exatamente. E você poderá tomar uma decisão sobre seu futuro relacionamento com os olhos bem abertos. Conversamos por mais 1 hora, discutindo os detalhes do plano. Quanto mais eu pensava nisso, mais gostava da ideia, não por vingança, eu amava meus filhos demais para desejar-lhes mal, mas pela necessidade de ver a verdade, por mais amarga que fosse. Depois da minha conversa com Ruth, sentei-me à janela por um longo tempo, observando o pôr do sol sobre uma cidade estranha. Eu estava dilacerada por emoções conflitantes, ressentimento em relação aos meus filhos pela indiferença quando eu realmente precisava de ajuda, esperança de que a preocupação deles fosse sincera e medo de que fosse motivada apenas por interesse próprio. A quimioterapia começou 1 semana depois. Como os médicos haviam avisado, acabou sendo mais difícil do que a operação, náuseas, fraqueza, queda de cabelo. Senti como se tivesse envelhecido anos em questão de dias. A certa altura, cheguei a pensar que não precisaria fingir que estava desamparada, eu mal conseguia sair da cama em dias particularmente ruins. Mas meu corpo provou ser mais forte do que eu pensava. Ao final da primeira rodada de quimioterapia, eu já conseguia fazer caminhadas curtas, preparar refeições simples e cuidar de mim mesma. A doutora Chan ficou satisfeita com os resultados. Os marcadores tumorais estavam diminuindo e os efeitos colaterais estavam dentro da faixa esperada. A senhora é uma mulher forte, senhora Tornil, disse ela em uma das consultas. Muitos pacientes da sua idade têm mais dificuldade com o tratamento. Durante aquelas semanas, os telefonemas dos meus filhos tornaram-se ainda mais insistentes. Perguntavam sobre a minha saúde, os meus planos para o futuro e até ofereciam dinheiro para o tratamento. De repente, todos tinham economias que não tinham mencionado quando pedi ajuda pela primeira vez. Respondi evasivamente, dizendo que estava a lidar com a situação, mas deixei claro que a minha recuperação estava a ser mais lenta do que eu gostaria. Estava a preparar o terreno para nossa experiência. Após a segunda rodada de quimioterapia, a doutora Chan disse que eu poderia voltar para Sioux Falls. O restante do meu tratamento poderia ser feito em regime ambulatorial, com visitas a cada 2 semanas. Só certifique-se de ter ajuda em casa, ela alertou. Você não pode se esforçar demais. Assenti, pensando que agora tinha uma desculpa médica para o meu desamparo. Antes de sair de Rochester, liguei para os meus 3 filhos para avisar que voltaria para casa. A reação deles foi previsivelmente entusiasmada. Mãe, que ótimo! Exclamou Fletcher. Precisa de ajuda para se mudar? Posso ir aí. Você vai ficar no mesmo apartamento? Perguntou Otávia. Talvez você devesse procurar algo melhor agora que está bem de vida. Estou tão feliz que você vai voltar, disse Léo. Vou aí no fim de semana para ajudar você a se instalar. Agradeci a preocupação, mas acrescentei. O médico disse que vou precisar de ajuda constante no começo. Ainda estou muito fraca depois da quimioterapia. Claro, mãe, nós cuidaremos de tudo, Fletcher me garantiu. Posso passar aqui todos os dias depois do trabalho, ofereceu Otávia. E vou passar algumas semanas e trabalhar remotamente, acrescentou Léo. Desliguei com uma sensação estranha. Uma parte de mim esperava que a preocupação deles fosse genuína.
outra parte se preparou para a decepção. No dia em que voltei para Sioux Falls, os três me encontraram no apartamento. Eles se movimentaram, me ajudaram com as coisas, perguntaram como eu estava, se ofereceram para fazer chá, almoço e jantar. Eu os observava da cadeira que Fletcher havia movido para perto da janela, para que você ficasse mais confortável, mãe. Eles foram tão convincentes em sua preocupação que, por um momento, duvidei de Ruth e do meu plano. Talvez eu estivesse errada. Talvez a doença realmente tivesse aberto os olhos deles para o valor da família. Mas então notei Otávia, pensando que eu não estava olhando, estudando as notas sobre a mesa. Notei Fletcher olhando sem querer para minha bolsa, onde estava meu talão de cheques. Notei Léo perguntando sobre meus planos para o futuro, claramente tentando descobrir o que eu faria com o dinheiro. Não, seus motivos não haviam mudado. Apenas seus métodos haviam se tornado mais sofisticados. Naquela noite, quando finalmente partiram, prometendo voltar no dia seguinte, liguei para Ruth. Eles morderam a isca, disse eu, cansado. Os três estão prontos para me cortejar. Vamos ver quanto tempo dura. Cuidado, Meredith, alertou Ruth. Não exagere. E lembre-se, você pode interromper este experimento a qualquer momento. Desliguei e olhei para a foto sobre a mesa, Howard e eu no dia do nosso casamento, jovens, felizes, cheios de esperança no futuro. O que ele diria sobre o nosso plano? Aprovaria ou consideraria cruel? Só quero saber a verdade, respondi silenciosamente. Quero saber quem realmente são nossos filhos. De manhã, comecei minha apresentação. Quando Fletcher tocou a campainha, abri a porta devagar, apoiando-me numa bengala que havia comprado especialmente para esse fim. Eu me movia com dificuldade, descansando com frequência, pedindo um copo d'água, depois meu remédio, depois um travesseiro. Mãe, você precisa mesmo de ajuda constante, disse ele, preocupado. Talvez devêssemos contratar uma enfermeira. Não, balancei a cabeça. O médico disse que preciso da minha família por perto. Além disso, enfermeiras são muito caras. Não se preocupe com o dinheiro, disse ele rapidamente. Você deve ter o suficiente agora. Fingi não notar a indireta. Eu ficaria muito grata se você, Otávia e Léo pudessem fazer um cronograma. Preciso de ajuda com a limpeza, cozinha, compras, idas ao médico. Fletcher pareceu um pouco sobrecarregado com a quantidade de trabalho, mas rapidamente se recompôs. Claro, mãe, vamos organizar tudo. Família precisa se manter unida em tempos difíceis. Assenti, tentando não demonstrar a ironia que sentia. Onde estava essa família quando eu realmente precisava de ajuda? À noite, as crianças já tinham feito um cronograma. Todos os dias, uma delas vinha me ajudar. Otávia depois do trabalho, Fletcher durante o horário de almoço e, à noite, Léo nos fins de semana. Afinal, ele não tinha aceitado o trabalho remoto, como havia prometido. Olhei para seus rostos carinhosos e pensei, quanto tempo vai durar essa farsa? Quando as máscaras vão cair? E o que farei quando vir seus verdadeiros rostos? Fingindo estar mais desamparada do que realmente estava, preparei-me para um longo jogo, um jogo que eu esperava que revelasse a verdade, por mais amarga que fosse. A primeira semana da minha recuperação em Sioux Falls correu surpreendentemente bem. As crianças seguiram à risca a rotina. Eu nem esperava tamanha pontualidade da Otávia, que se atrasará para os jantares em família a vida toda. Agora, ela chegava pontualmente às 18 horas às segundas, quartas e sextas, trazendo as compras e preparando o jantar. Fletcher atendia às terças e quintas, além das visitas matinais nos fins de semana. Ele me levava ao médico, ajudava com as contas, demonstrando um interesse anormal pelos valores nos meus extratos bancários, e fazia pequenos reparos no apartamento. Léo vinha em fins de semana alternados para limpar e fazer os trabalhos mais pesados. No início da segunda semana, decidi complicar as coisas. Durante o jantar com a Otávia, reclamei cautelosamente de me sentir sozinha. Sabe, querida, quando você sai, fica tão quieto aqui. A noite toda sozinha, só com a TV como companhia.
Otávia ergueu os olhos do celular, que ela olhava periodicamente durante a nossa conversa. Você se sente sozinha, mãe? Talvez você devesse ter um gato. Não, não seja boba, sorri fracamente. Só pensei que talvez você pudesse ficar mais tempo às vezes. Poderíamos assistir a um filme juntas ou só conversar. Notei seu rosto se contorcer com uma mistura de irritação e concordância forçada. Claro, mãe, posso ficar mais tarde hoje, se você quiser. Seria maravilhoso. Tentei fazer minha voz soar lamentável o suficiente. E talvez você pudesse vir aqui não só à noite, mas também para o almoço. É tão difícil para mim cozinhar sozinha. Agora, a irritação era mais evidente, mas Otávia rapidamente a disfarçou com um sorriso. Vou tentar, mãe, mas você sabe que tenho trabalho. Ah, claro, querida. Eu entendo. Fiz uma pausa. É que o Fletcher mencionou que ia tirar uma semana de folga para passar mais tempo comigo. Pensei que talvez você pudesse me dar uma hora na hora do almoço. Era uma mentira descarada. Fletcher não tinha dito nada disso, mas notei como Otávia ficou tensa ao mencionar o irmão. O Fletcher vai tirar uma folga? Perguntou ela, com a preocupação mal disfarçada. Por muito tempo. Uma semana, eu acho, eu disse. Família é mais importante que trabalho. Naquela mesma noite, quando Otávia foi ao mercado comprar mantimentos para o dia seguinte, ouvi-a falando ao telefone no patamar. Aproximei-me lentamente da porta, tentando não fazer barulho. Ele vai tirar uma semana inteira de folga. Dá para acreditar? A voz de Otávia soou alarmada. Não, Léo, não é só preocupação. Ele claramente está tramando alguma coisa. Pausa. Claro, a herança. Em que mais você está pensando? Mamãe vendeu a casa por mais de 1 milhão. Descontando as despesas médicas, sobra uma quantia decente. Outra pausa. Não, ela não disse nada específico, mas hoje deu a entender que queria que eu passasse mais tempo com ela. Acho que ela está nos observando, decidindo quem fica com o quê. Senti um nó na garganta. Então, eu estava certa. Não era sobre preocupação. Era sobre dinheiro. Escute, você tem que vir aqui neste fim de semana, continuou Otávia. Não, não daqui a 2 semanas. Agora mesmo. Fletcher já começou a marcar pontos. Afastei-me silenciosamente da porta, sem querer ouvir mais nada. O plano estava funcionando ainda melhor do que eu esperava. As crianças não estavam apenas fingindo se importar, elas já tinham começado a competir entre si pelo meu dinheiro. No dia seguinte, Fletcher ligou. Mãe, eu estava pensando que talvez você devesse se mudar para cá por um tempo, sugeriu sem rodeios. Temos uma casa grande. Você vai ficar mais confortável. Ah, que fofo, querida, respondi. Mas não quero me impor a você e a Nancy. Você não vai se impor, objetou ele apressadamente. As crianças adorariam ver a avó todos os dias. As mesmas crianças que mal tiraram os olhos dos tablets para me cumprimentar nas minhas visitas anteriores. Vou pensar nisso, prometi. A propósito, Fletcher, ando pensando em reescrever meu testamento. Ouvi sua respiração mudar, ficando um pouco mais rápida. Seu testamento? Mãe, espero que não esteja pensando no pior. O médico disse que o prognóstico é bom. Claro, querida, mas na minha idade, é preciso ser prudente. Além disso, depois de vender a casa, minha situação financeira mudou. Sim, claro. Sua voz agora soava quase neutra, mas eu podia sentir seu intenso interesse. E você já decidiu como quer distribuí-lo? Ainda não, fiz uma pausa. Mas acho que preciso considerar quem realmente se importa comigo neste momento de necessidade. Depois daquela conversa, a agenda de visitas ficou ainda mais intensa. Fletcher realmente tirou 3 dias de folga, não uma semana, como eu havia mentido para Otávia. Léo veio inesperadamente para o fim de semana, e Otávia começou a aparecer não só à noite, mas também durante o horário de almoço.
Aumentei a pressão gradualmente. Reclamei de tédio, pedi para lerem em voz alta, exigi refeições especiais para o jantar e tive acessos de raiva por causa de roupas penduradas incorretamente. A cada dia, eu via a irritação deles aumentando, mas eles se continham, com medo de perder sua parte da herança. Uma noite, quando Fletcher pensou que eu estava cochilando no quarto, ouvi-o falando ao telefone, aparentemente com Nancy. Não aguento mais, sinceramente, disse-lhe baixinho, mas as paredes eram finas no pequeno apartamento. Ela está ficando insuportável. Ontem, ela me fez lavar a louça 3 vezes porque viu manchas. Pausa. Eu sei, mas pense no dinheiro, querida. Se ela dividir tudo de forma justa, como está insinuando, ele baixou ainda mais a voz, e eu me esforcei para ouvir, você e eu sabemos que sempre fui o favorito dela. Otávia vivia pedindo dinheiro e nunca devolvia. E Léo não me visitava há anos, então a maior parte deveria ir para mim. Quase ri alto. Fletcher, meu favorito? O filho que não teve tempo de me visitar quando eu estava no hospital depois da minha operação. É incrível como as pessoas conseguem se enganar. No dia seguinte, decidi colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Quando Otávia chegou para almoçar, mencionei casualmente, sabe, eu estava conversando com a Ruth sobre o testamento. Ela acha que eu deveria redigir de forma que a maior parte da herança vá para a pessoa que mais se importa comigo agora. Otávia congelou com o garfo na mão. Sério? E o que você acha disso? Parece justo, dei de ombros. Afinal, quando fui diagnosticada, nenhuma de vocês se ofereceu para ajudar. Agora eu consigo ver quem realmente valoriza a família. Mãe, você sabe que eu sempre te amei, Otávia pegou minha mão com um fervor inesperado. E agora passo mais tempo com você do que com o Fletcher ou o Léo. Sim, querida. Eu percebi isso, sorri para ela, e agradeço muito. Depois daquela conversa, a competição entre as crianças tornou-se quase cômica. Elas trouxeram presentes, baratos, mas de coração, prepararam meus pratos favoritos e se ofereceram para me levar para um passeio na natureza para me animar. Ao mesmo tempo, notei como elas olhavam de soslaio para seus celulares, bocejavam quando pensavam que eu não estava olhando e lutavam para esconder a impaciência durante minhas histórias propositalmente longas sobre minha juventude. Continuei a aumentar as apostas. Agora, pedi a Fletcher que viesse não apenas nos dias combinados, mas também que passasse por lá de manhã, antes do trabalho, para me ajudar com o café da manhã. Pedi a Otávia que passasse a noite lá. Caso eu me sentisse mal, convenci Léo a passar uma semana inteira em Sioux Falls, tirando férias. No final do mês, percebi que a paciência deles estava se esgotando. Fletcher citava cada vez mais assuntos urgentes no trabalho. Otávia começou a chegar atrasada acidentalmente. Léo começou a falar sobre problemas no escritório que o obrigavam a voltar para Minneapolis. Era amargo e divertido ver a rapidez com que a preocupação ostensiva deles havia se esgotado. Só o medo de perder a herança os mantinha comigo. Certa noite, quando Otávia estava hospedada em minha casa, fingi estar dormindo e a ouvi conversando com os irmãos no viva voz na cozinha. Não aguento mais, sussurrou. Ela está ficando cada vez mais exigente. Ontem à noite, me fez ficar separando as fotos antigas dela até às 2 da manhã. Para mim também não é fácil, respondeu Fletcher. Estou atrasado para o trabalho todos os dias por causa dessas visitas matinais. Meu chefe já está insinuando problemas. E eu vou ficar preso neste buraco por uma semana inteira, a voz de Léo soou irritada. Vocês podiam pelo menos se revezar. Escutem, interrompeu Otávia, vamos encarar, estamos todos aqui pelo dinheiro. A questão é, por quanto tempo mais teremos que aturar esse pesadelo? Até o fim da vida dela, sugeriu Fletcher com um toque de humor negro. Isso não tem graça, disparou Otávia. Estou falando sério. Talvez devêssemos falar com ela diretamente. Dar a entender que está na hora de escrever um testamento. Você está louco? Exclamou Léo, indignado. Ela vai perceber na hora que estamos aqui pelo dinheiro. Para que mais estaríamos aqui? A voz de Otávia soava cansada.
Pelo amor de Deus, se ela não tivesse vendido a casa por tanto dinheiro, algum de nós estaria gastando tanto tempo nessas visitas? Houve um silêncio, e senti lágrimas brotando nos meus olhos. Eu sabia o que esperar, mas ouvir aquilo de forma tão direta, tão cínica, Howard teria ficado arrasado ao saber no que nossos filhos haviam se transformado. Talvez devêssemos insinuar que ela precisa de um cuidador profissional, Fletcher finalmente sugeriu. Digamos que todos nós trabalhamos e não podemos cuidar dela 24 horas por dia. E quem vai pagar essa cuidadora? Interrompeu Otávia. A mamãe está obviamente economizando dinheiro. Você viu como ela estuda cada recibo da loja, contando cada centavo? Talvez ela não seja tão rica quanto pensamos, disse Léo, pensativo. E se o tratamento custar quase tudo? Não seja boba, retrucou Otávia. A casa valia mais de 1 milhão. Nem o tratamento mais caro custaria tanto. E se ela investisse o dinheiro, sugeriu Fletcher. Ou doasse parte para a caridade. Não é a nossa mãe, zombou Otávia. Ela sempre foi mesquinha. Cerrei os dentes enquanto ouvia meus filhos falarem de mim como se eu fosse uma espécie de vaca leiteira, não uma pessoa que lhes tivesse dado tudo: amor, tempo, apoio, dinheiro. Eles nem se lembravam de como eu trabalhava horas extras para pagar a faculdade deles, de como me neguei a tudo para que eles tivessem tudo de que precisavam depois da morte de Howard. No dia seguinte, liguei para Ruth. Já ouvi o suficiente, disse sem rodeios. Eles só estão aqui pelo dinheiro. Fizeram uma teleconferência na cozinha ontem, achando que eu estava dormindo, e falaram abertamente sobre o quanto estavam cansados de cuidar de mim e como estavam ansiosos pela herança. Sinto muito, Meredith. A voz de Ruth soou simpática, mas nada surpresa, embora, para ser sincera, eu já esperasse por isso. Eu também, suspirei. Mas eu esperava que pelo menos um deles ainda tivesse um pingo de amor genuíno por mim. O que você vai fazer agora? Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. O plano não me ocorreu imediatamente. Ele se formou gradualmente enquanto eu observava a falsa preocupação dos meus filhos. Lembre-se, nós conversamos sobre eu me mudar depois que me recuperasse, começar uma nova vida. Claro, você estava pensando na Flórida, eu acho. Não mais. Abaixei a voz, mesmo estando sozinha no apartamento. Quero ir para mais longe. Muito mais longe. Onde exatamente? A voz de Ruth soou curiosa. Tailândia, respondi decisivamente. Chiang Mai, para ser mais preciso. Tailândia? Ruth não conseguiu esconder a surpresa. Isso é inesperado. Pesquisei enquanto estava em tratamento, expliquei. Tem um ótimo sistema médico para expatriados, baixo custo de vida e um clima maravilhoso. E nenhum dos meus filhos queridos jamais pensaria em me procurar lá. Você quer desaparecer? Ruth estava começando a entender. Exatamente. Desaparecer da vida deles é tão fácil quanto eles desapareceram da minha quando eu realmente precisei de ajuda. E quanto ao dinheiro? Provavelmente vão começar a te procurar por causa do dinheiro. É aí que vou precisar da sua ajuda. Sorri, mesmo que Ruth não pudesse me ver. Você é minha advogada. Pode providenciar a transferência da maior parte do dinheiro para contas no exterior, de forma legal, mas sem deixar rastros? Ruth pensou um pouco. É possível, mas vai levar tempo e cautela. Quando você planeja partir? Em 1 mês, talvez 1 mês e meio. Assim que eu terminar a quimioterapia e o Dr. Chan me der sinal verde para voos de longa distância. E a sua empresa, a Tornil Solutions, suspirei. A empresa que eu havia construído do zero fazia parte de mim há quase 30 anos. Preparei Jenny para ser a diretora-gerente. Ela ficará bem. Continuarei como acionista majoritário e receberei dividendos, mas entregarei a gestão a ela. Você pensou bem nisso, disse Ruth com respeito na voz. Tive muito tempo para pensar durante a quimioterapia. Sorri amargamente. Além disso, tive que decidir o que fazer com o resto da minha vida.
O Dr. Chan diz que o prognóstico é bom, mas ninguém sabe quanto tempo me resta, e não quero gastá-lo com pessoas que só me veem como uma carteira. Depois de conversar com Ruth, senti uma estranha sensação de alívio. A decisão estava tomada. O plano estava traçado. Agora era hora de me preparar cuidadosamente. Nas semanas seguintes, continuei com minha farsa, fazendo as crianças se preocuparem comigo, observando sua impaciência e irritação mal disfarçadas. Mas agora, eu fazia isso com o coração leve, sabendo que logo essa farsa acabaria. Juntamente com Ruth, desenvolvemos um plano detalhado. Transferimos gradualmente a maior parte do dinheiro, cerca de 1 milhão, para contas em Singapura e Hong Kong, de onde poderia ser facilmente transferido para a Tailândia. Deixamos $200 mil em contas nos Estados Unidos para garantir credibilidade e evitar suspeitas. Encontrei uma linda casa nos subúrbios de Chiang Mai por meio de uma imobiliária especializada em ajudar aposentados estrangeiros. Reservei passagens para um voo com escala em Tóquio, com menos chance de as crianças conseguirem rastrear meu destino final. Ao mesmo tempo, comecei a embalar discretamente as coisas que eram mais preciosas e importantes para mim: fotos com Howard, seu relógio, algumas joias, documentos. Tudo isso foi enviado em pequenos pacotes para uma pessoa de confiança em Chiang Mai que trabalhava com a imobiliária. Ruth me ajudou a obter um visto de turista de longa duração para a Tailândia, com possibilidade de extensão. No futuro, planejei obter um visto de aposentadoria que me permitiria permanecer no país permanentemente. Quanto mais se aproximava o dia da partida, mais ansiosa eu ficava. Não era por medo do desconhecido, eu havia aprendido a me adaptar às situações mais difíceis da minha vida. Eu estava preocupada com o lado moral da questão. Será que eu estava fazendo a coisa certa ao desaparecer da vida dos meus filhos, por mais egoístas que fossem? Mas cada vez que eu começava a ter dúvidas, eu me lembrava da conversa deles na cozinha, dos seus cálculos cínicos, da sua franca admissão de que estavam ali apenas pelo dinheiro, e minha determinação retornava. Uma semana antes da minha partida planejada, comecei a preparar o terreno. Mencionei a Fletcher que o Dr. Chan havia recomendado uma consulta com um especialista em Chicago. Talvez eu tenha que passar alguns dias lá, disse eu casualmente. Preciso fazer alguns exames especiais. Chicago. Fletcher franziu a testa. Precisa de companhia? Posso tirar o dia de folga. Não, recusei rapidamente, sabendo que ele estava se oferecendo por medo de que eu desaparecesse com o dinheiro, não por preocupação comigo. É só um check-up de rotina. Vou ficar bem sozinha. Contei a mesma história para Otávia e Léo. As três reagiram da mesma forma. Elas se ofereceram para me acompanhar, obviamente desconfiadas umas das outras, e pareceram aliviadas quando recusei. 3 dias antes da minha partida, liguei para Ruth. Tudo pronto? Ela perguntou sem rodeios. Quase. Só preciso arrumar as últimas coisas e reservar um táxi para o aeroporto. As passagens já foram compradas. A vila está esperando. O dinheiro já foi transferido. Tem certeza de que quer fazer isso? A voz de Ruth soava preocupada. Sem explicação, sem despedida? Parei, olhando para uma foto dos meus filhos tirada muitos anos atrás. Eles sorriam para a câmera, felizes, inocentes. O que tinha dado errado? Quando eles se transformaram nessas pessoas gananciosas e egoístas? Tenho certeza, respondi finalmente. Eles não merecem uma explicação. Quando eu realmente precisei deles, não estavam lá para mim. Agora é a minha vez de desaparecer. Sentirei sua falta, Ruth disse calmamente. Eu também vou sentir sua falta. Mas você sabe onde me encontrar, e prometo que te mandarei cartões postais do paraíso. Nós dois rimos, mas eu conseguia sentir a tristeza em nossas risadas. Ruth fora minha melhor amiga por 30 anos. Agora estaríamos separados por milhares de quilômetros. Na última noite antes da minha partida para Chicago, os 3 filhos se reuniram no meu apartamento, supostamente para me desejar sorte na consulta. Eu os observei, sabendo que os veria juntos pela última vez.
Fletcher perguntou sobre os detalhes da viagem, tentando parecer casual, mas eu o vi olhando para minha mala de viagem, imaginando se eu tinha todo o meu dinheiro e documentos na mala. Otávia trouxe uma torta caseira, a primeira coisa que ela mesma assou em anos, em vez de comprá-la no mercado. Foi um gesto simbólico de preocupação antes de eu supostamente sair para uma consulta importante. Léo, que tinha vindo de Minneapolis especialmente para passar a noite, estava sentado com um sorriso forçado, olhando para o relógio de vez em quando, provavelmente calculando quando poderia chegar em casa. Sou muito grata a vocês, crianças, disse eu, erguendo um copo de cidra sem álcool. O álcool ainda era proibido depois da quimioterapia. Pelos cuidados durante esses meses difíceis. Não sei o que teria feito sem vocês. Estamos sempre aqui para você, mãe, respondeu Fletcher com falsa sinceridade na voz. Família é tudo, Otávia acrescentou. Nós amamos você, acrescentou Léo, e quase acreditei que havia alguma verdade em suas palavras. Sorri para eles, sabendo que por trás daquelas palavras não havia nada além de sede de dinheiro. Mas, no fundo, senti pena deles, pena que não entendessem o que estavam perdendo ao perseguir bens materiais. Talvez meu desaparecimento servisse de lição para eles, embora provavelmente estivessem apenas com raiva por terem perdido sua herança. Sabe, eu disse, tomando um gole de cidra, eu estava pensando ultimamente em como o tempo voa. Parece que foi ontem que vocês eram crianças, e agora têm família e carreira. Eles assentiram, sem entender aonde eu queria chegar com aquilo. Estou tão orgulhosa de você, continuei, saboreando a ironia do momento, e quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu sempre te amarei, mesmo que não nos vejamos por muito tempo. Do que você está falando, mãe? Fletcher franziu a testa. Você só vai ficar alguns dias. Claro, sorri. Estou ficando sentimental na minha idade. Quando eles partiram, sentei-me perto da janela, admirando a noite de Sioux Falls, a cidade onde passei a maior parte da minha vida, onde amei, perdi, lutei e triunfei. Sentiria falta? Talvez. Mas a nova vida me atraía com mais força do que a nostalgia do passado. Amanhã eu voaria não para Chicago, mas para Tóquio, e de lá para Bangkok e Chiang Mai. Eu recomeçaria tudo de novo em um lugar onde ninguém me conheceria como a mãe de Fletcher ou a ex-mulher de Howard, onde eu seria simplesmente Meredith, uma mulher com sua própria vida, planos e sonhos. Verifiquei minhas passagens, passaporte e documentos novamente. Estava tudo pronto. O táxi estava marcado para as 6 horas da manhã. Ruth prometeu buscar o resto das minhas coisas no apartamento em uma semana, quando ficou claro que eu não voltaria. Uma última olhada no apartamento que se tornará meu lar temporário. Não havia lembranças especiais ali, nenhum apego, apenas a percepção de que eu havia passado os últimos meses da minha vida americana entre aquelas paredes, me preparando para saltar para o desconhecido. Fui para a cama, mas o sono não vinha. Meus pensamentos giravam em torno do amanhã, dos rostos dos meus filhos quando percebessem que eu tinha ido embora, da nova vida que me aguardava do outro lado do mundo. A lição havia sido ensinada. Só faltava descobrir se eles aprenderiam alguma coisa com isso. Mas isso não era mais problema meu. Minha preocupação agora era viver a vida ao máximo durante os anos que o destino me concedeu, viver para mim mesmo pela primeira vez em décadas. A manhã da minha partida estava inesperadamente clara para Sioux Falls nesta época do ano. O céu estava limpo, o ar fresco. Era como se a própria natureza estivesse abençoando minha fuga. Acordei bem antes do meu despertador, com uma sensação estranha no peito, uma mistura de excitação, medo e expectativa. Hoje, minha nova vida começa. O táxi deveria chegar às 6 horas da manhã. Verifiquei minha mala uma última vez, passaporte, passagens, dinheiro, medicamentos necessários. Todo o resto já estava me esperando em Chiang Mai. Meu telefone tocou enquanto eu fechava o zíper da mala. Mãe, você já acordou? A voz de Otávia soava estranhamente alegre para 5h30 da manhã. Sim, querida. O táxi chega em meia hora. Pensei em vir me despedir de você. Claro,
ela queria ter certeza de que eu estava mesmo indo para Chicago e não sumindo com o dinheiro. A desconfiança deles era quase cômica. Você não precisa acordar tão cedo. Tentei soar natural. Além disso, é só por alguns dias. Ligo quando chegar. Prometo. Sua voz soava ansiosa, mas não por mim, mas pela sua parte da herança. Claro, menti. Cui disse, Otávia. Eu queria acrescentar eu te amo, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Apesar de tudo o que tinha acontecido, parte de mim ainda amava meus filhos, amava os pequenos que eu havia criado, não os adultos gananciosos que eles haviam se tornado. O táxi chegou pontualmente às 6 horas. O motorista, um senhor idoso de bigode grisalho, me ajudou a carregar minha única mala. Para o aeroporto de Sioux Falls, perguntou ele enquanto ligava o motor. Sim, por favor, eu disse, olhando uma última vez para o apartamento onde passei os últimos meses. A viagem levou menos de meia hora. A cidade ainda dormia. As ruas estavam vazias. Olhei pela janela, despedindo-me dos lugares que conhecia a vida toda, o parque onde meus filhos brincavam, o prédio da escola onde Fletcher recebeu seu primeiro prêmio de matemática, o supermercado onde Otávia trabalhava. Tantas lembranças, tantos anos, e eu estava deixando tudo para trás. No aeroporto, a primeira coisa que fiz foi verificar meu celular. 2 chamadas perdidas de Fletcher, uma mensagem de Léo desejando-me uma consulta bem-sucedida. Eles ainda estavam desempenhando seus papéis de crianças carinhosas. Enviei respostas curtas para cada um deles, promessas de ligar quando chegasse, garantias de que estava tudo bem. As últimas falsas promessas. Meu voo não era para Chicago, mas para Tóquio, com escala em Los Angeles. De lá, eu deveria voar para Bangkok e depois para Chiang Mai. Foi uma viagem longa, mas valeu a pena. Com essa rota, seria quase impossível para as crianças me encontrarem, mesmo que começassem a procurar. Quando anunciaram meu voo, hesitei por um instante. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Não seria cruel demais desaparecer sem uma explicação? Mas então me lembrei da conversa deles na cozinha, do cálculo cínico, da indiferença quando eu realmente precisava de ajuda, e minha determinação retornou. Desliguei meu celular antes de embarcar no avião, sabendo que nunca mais o ligaria. Uma nova vida me aguardava em Chiang Mai, com um novo número de telefone sem passado. A jornada foi longa e cansativa, mas estranhamente purificadora. A cada quilômetro que passava, eu sentia um peso saindo dos meus ombros, o peso das obrigações, das decepções e das esperanças não realizadas. Quando cheguei a Bangkok, eu me sentia uma pessoa diferente, mais leve, mais livre, mais jovem. Chiang Mai me recebeu com uma brisa cálida e o aroma de flores exóticas. Um corretor de imóveis, um tailandês idoso chamado Sanchai, estava me esperando com uma placa que dizia, Senhora Tornil. A última vez que me chamaram assim. Na minha nova vida, decidi usar meu nome de solteira, Meredith Caldwell. Bem-vindo à Tailândia, sorriu Sanchai, ajudando-me com a bagagem. Sua vila está pronta. A viagem do aeroporto até a vila levou cerca de 30 minutos. Olhei pela janela para um mundo desconhecido e incrível, templos com telhados dourados, mercados de rua cheios de cor e vida, colinas envoltas em névoa ao longe. Sem memórias, sem passado, apenas o presente e o futuro. A vila superou minhas expectativas, pequena, mas elegante, com um jardim repleto de plantas tropicais e vista para as montanhas. O interior era fresco e aconchegante. Sanchai me fez um breve tour, me mostrou como o ar-condicionado funcionava e onde ficava tudo o que eu precisava. Reuni seus pacotes conforme você pediu, disse ele, apontando para uma pilha de caixas no canto da sala. Tudo chegou em segurança. Meus tesouros, fotos com Howard, seu relógio, algumas joias, documentos importantes, as únicas conexões materiais com minha vida passada que decidi manter. Obrigado, Sanchai. Você foi de grande ajuda. A governanta chegará amanhã, como combinamos. O nome dela é Malaio. Ela fala inglês e vai ajudar você a se instalar.
se precisar de mais alguma coisa, me ligue a qualquer momento. Depois que ele foi embora, fiquei verdadeiramente sozinho pela primeira vez em muitas horas. Sentei-me na varanda com uma xícara de chá local, observando o pôr do sol atrás das montanhas. Surpreendentemente, não senti medo nem arrependimento, apenas paz e expectativa. Naquela época, em Sioux Falls, meus filhos provavelmente estavam começando a se preocupar. Eu deveria ter ligado depois de pousar em Chicago, mas é claro que não liguei. No primeiro dia, eles teriam atribuído a fadiga ou esquecimento. No segundo dia, teriam começado a ligar para os hospitais de Chicago. No terceiro dia, a preocupação deles teria se transformado em pânico. Onde estava a mãe deles? E, mais importante, onde estava o dinheiro dela? Eu quase conseguia imaginá-los correndo de um lado para o outro. Fletcher, sempre prático, imediatamente começaria a verificar as contas bancárias e descobriria que a maior parte do dinheiro havia sumido. Otávia ligaria para todos os amigos, tentando descobrir se alguém tinha me visto. Léo provavelmente iria à polícia, não por preocupação com a minha segurança, mas por medo de perder sua herança. Ruth, claro, sabia a verdade. Mas eu a fiz prometer que ficaria em silêncio. Diga a eles que entrei em contato com você e disse que estava bem, mas não queria ser encontrada, foi o nosso acordo. O suficiente para que não registrassem meu desaparecimento, mas não o suficiente para me encontrarem. Meus primeiros dias em Chiang foram passados em uma agitação agradável. Mobiliei a vila, explorei o bairro e conheci a cultura local. Malay, minha governanta, revelou-se um verdadeiro tesouro, paciente e gentil. Ela não só ajudou nas tarefas domésticas, como também se tornou minha guia na vida tailandesa. Uma semana depois da minha chegada, liguei para Ruth por uma linha segura. Eles estão ficando malucos, disse ela sem rodeios. Fletcher veio ao meu escritório exigindo informações sobre suas contas. Otávia liga todos os dias, chorando ao telefone. Até Léo veio de Minneapolis. E o que você disse a eles? O que combinamos? Que você entrou em contato comigo, disse que estava bem, mas não queria que ninguém te procurasse. É claro que não acreditaram em mim. Fletcher até ameaçou me processar por cumplicidade e fraude. Suspirei. Típico Fletcher, sempre achando que pode intimidar as pessoas. Eles encontraram a transferência de dinheiro. Sim, mas eles não conseguem rastrear para onde foi. O sigilo bancário está do nosso lado. Fletcher tentou alegar que você estava incapacitado e que ele deveria controlar suas finanças como seu parente mais próximo, mas o juiz recusou. Ele não tem provas da sua incapacidade, e sua mensagem para mim prova o contrário. Conversamos um pouco mais sobre os detalhes legais. Então Ruth perguntou o que realmente queria saber. Como você está, Meredith? Você está mesmo bem? Melhor do que nunca. Sorri, olhando o pôr do sol sobre as montanhas. É lindo aqui, Ruth, tranquilo. Finalmente sinto que estou vivendo para mim e não para outra pessoa. E sua saúde? Surpreendentemente, estou melhorando. Talvez seja o clima. Talvez seja a falta de estresse, mas me sinto mais forte a cada dia. Encontrei um bom oncologista aqui, e ele diz que o prognóstico é muito favorável. Fico feliz. A voz de Ruth suavizou. Você merece paz e felicidade, Meredith. Depois de tudo que você passou. Meses se passaram e, aos poucos, fui me adaptando à minha nova vida. Conheci a comunidade de expatriados, que era surpreendentemente diversa e amigável. Entre eles, havia muitas mulheres da minha idade que haviam começado uma nova vida após um divórcio, a perda do cônjuge ou, como no meu caso, a decepção com a família. Elizabeth, uma britânica de 68 anos, tornou-se minha primeira amiga de verdade em Chiang Mai. Ela escapou de um marido abusivo após 40 anos de casamento, levando consigo sua parte dos negócios da família. Janete, uma canadense de 72 anos, mudou-se para cá após a morte do marido, decidindo passar os anos restantes viajando em vez de cuidar dos filhos adultos que aguardavam a herança. Formamos um clube informal,
que chamávamos de brincadeira de avós fugitivas. Nos reuníamos uma vez por semana, compartilhávamos histórias e nos apoiávamos mutuamente. Gradualmente, mulheres locais se juntaram a nós, viúvas, divorciadas e aquelas que também buscavam um novo sentido na vida. 6 meses depois da mudança, recebi notícias de Ruth que poderiam ter me alarmado, mas por algum motivo só me divertiram. Meus filhos tinham contratado um detetive particular para me encontrar. É claro que ele não encontrou nada. Tomei cuidado, usando apenas dinheiro no início, um novo telefone e um novo endereço de e-mail. A busca terminou no aeroporto de Los Angeles, onde embarquei em um voo para Tóquio. Eles ainda esperam encontrar você? Perguntei a Ruth durante nosso telefonema mensal. Fletcher parece ter se conformado. Otávia liga de vez em quando, mais por hábito. Mas Léo ficou obcecado. Ele está convencido de que você está escondendo o dinheiro dele em algum lugar. O dinheiro dele? Não consegui conter uma risada amarga. O dinheiro que ele não conseguiu encontrar quando precisei de ajuda com minhas contas médicas. Exatamente. Ruth suspirou. Sabe, Meredith, você pode ter ensinado a eles a lição mais importante da vida deles. É uma pena que eles pareçam não ter aprendido. Não senti malícia nem amargura específica. O tempo e a distância haviam amenizado a dor da traição. Às vezes, eu olhava para fotos antigas e me lembrava deles quando crianças, curiosos, amorosos, sinceros. Em algum momento, eles perderam essas qualidades. Ou talvez eu simplesmente não os tenha criado direito. De qualquer forma, não se pode mudar o passado. Minha vida continuou. Comecei a fazer yoga, a aprender tailandês e até a dominar a culinária local. Fiz exames regulares. O câncer estava regredindo e o prognóstico se tornava mais otimista. 1 ano depois de me mudar, decidi usar minha experiência como consultora financeira para ajudar outras mulheres na comunidade de expatriados. Muitas delas, como eu, estavam começando uma nova vida com algumas economias, mas sem a mínima ideia de como administrá-las com sabedoria. Eu não cobrava pela minha consultoria, era mais um hobby, uma maneira de me manter ativa e útil. Gradualmente, essa atividade evoluiu para algo mais. Juntamente com Elizabeth e Janete, fundamos um grupo informal de apoio para mulheres em situações familiares difíceis, tanto estrangeiras quanto locais. Chamamos isso de Novos Começos. Ajudamos com conselhos, às vezes financeiramente, às vezes simplesmente ouvindo e oferecendo apoio. Em momentos como esses, eu pensava que talvez esse fosse o significado de tudo o que havia acontecido. Talvez eu precisasse vivenciar a traição dos meus próprios filhos para aprender a realmente apreciar o afeto sincero e a ajudar os outros. Sentado na varanda da minha casa, contemplando as montanhas de Chiang Mai, senti uma estranha sensação de paz. Sim, eu havia perdido minha família, ou, mais precisamente, percebi que a havia perdido de verdade há muito tempo. Mas eu havia conquistado algo igualmente valioso, a liberdade de ser eu mesmo, de viver para mim mesmo, de construir relacionamentos baseados em interesse e cuidado genuínos, em vez de laços de sangue e obrigações. Às vezes eu imaginava o que Howard diria se me visse agora. Acho que ele ficaria surpreso, mas também orgulhoso. Ele sempre acreditou na minha força mais do que eu mesma. Você consegue, Mary, ele me disse antes da minha primeira grande cirurgia, quando já sabia que seus dias estavam contados. Você é mais forte do que pensa. Ele tinha razão. Lidei com a morte dele, com a criação dos filhos, com a construção de um negócio, com o câncer e com a traição daqueles que eu mais amava. Agora, na minha nova vida, eu finalmente estava verdadeiramente livre, livre de expectativas, de decepções, de amargura, livre para simplesmente ser Meredith. Não uma mãe, não uma viúva, não uma mulher doente, mas eu mesma. E nessa liberdade, finalmente encontrei a paz que procurei por toda a minha vida.